Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma resolução do exame de admissão, onde vamos dar continuidade na resolução do exame de Física 2022, Física 1. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de partilhar o link para não perder nenhuma videoaula. E vamos ao que interessa. Para o exercício 26 é a teoria, né? Vamos fazer a leitura, vamos ver que no início do século XX a física clássica começou a ter problema para explicar fenômenos físicos que tinham sido recentemente observados. Assim começou uma revolução científica que estabeleceu as bases do que hoje se chama física moderna. Entre os problemas antes inexplicáveis e resolvidos nesse novo período, pode-se, para não dar mais demoras, aqui seria a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico e a radioatividade, que seria a alternativa D. Para o exercício 27, no reator núcleo, né, do urânio com a massa de 35 capturam neutrões e então sofre um processo de fragmentação em núcleos mais leves, libertando energia emitindo eletrões. Tal processo é chamado de fissão. Então, ficamos com a alternativa C. Para o exercício 28, diz que é o esboço gráfico que melhor se relaciona com uma transformação isovolumétrica de um gás ideal. O processo isovolumétrico significa que estão a dizer que é volume constante. Significa que na medida que nós podemos aumentar a pressão, o volume vai manter-se constante. Vejam que no gráfico a linha A foi dado um ponto do volume. Se a pressão, por exemplo, for igual a 1 atm, o volume vai ser o mesmo. Na medida em que vamos aumentar a pressão, o volume sempre vai manter-se constante nessa linha. Então, por exemplo, aqui nós ficamos aqui com a alternativa A. Este aqui seria um processo em que a pressão é constante. Por na medida em que o volume vai aumentar, a pressão sempre vai manter-se constante. Né? Então, para o exercício 29, que é uma barra de cobre de massa igual a 0,1 kg, que se encontrava a 283 kelvins. Uma barra de massa igual a 0,1 kg, que se encontrava a uma temperatura de 283 kelvins. Foi aquecido até atingir que a temperatura 373 kelvins. Determine a quantidade de calor, sabendo que o calor específico de cobre é igual a 390,6 joules, kelvins, quilogramas vezes o kelvin, que é a quantidade de calor. Nós temos aqui os nossos dados. Uma das coisas que eu dou como dica é que se você conhecer a unidade do calor específico, você pode tirar a quantidade que é do calor. Porque diz que o calor específico é igual a joules, que vai representar a quantidade de calor, quilogramas, que vai representar a massa, e a temperatura em Kelvin, que vai representar a variação da temperatura. Significa o quê? Que o calor específico pode ser igual a Q sobre massa, né? Esta barra que representa o tipo de divisão, massa aqui é quilogramas, vezes a variação da temperatura. Então, o Q será igual a C vezes massa, vezes a variação da temperatura. Esta variação de temperatura significa que temos o T2 menos T1. Então, Q será igual a C vezes massa, vezes T2 menos T1. Eu vou repetir. Física é somente fórmulas. Se você for resolver 1, 2, 3 exames diferentes, onde conseguir se equilibrar na matéria e onde ver que os exames são fáceis. Então, o Q será igual a C, dizem que é 390,6 vezes 0,1, que é a quantidade de massa, vezes a diferença das duas temperaturas, 373 menos 283. Então, o Q, vamos calcular, é só efetuar, é só primeiro transformar isso aqui para a forma científica, né? Para ser muito mais fácil de calcular. E depois disso, determinar a quantidade do quê? De calor. Então, esta quantidade de calor dá 3.515,4 joules. Então, eu não estou a fazer os cálculos aqui para não levar muito tempo, conforme eu disse. Tem um vídeo que eu explico sobre a divisão.
Então, é muito bom primeiro treinarem, né, a parte da divisão, treinarem muito mesmo a parte da divisão, porque se vocês dominam essa parte da divisão de ver com o exame, vai ser muito mais fácil. Para o exercício 30, diz que o trabalho termodinâmico efetuado por um determinado gás pode ser calculado através da fórmula. Nós estamos a trabalhar com o trabalho termodinâmico. Quando dizem trabalho termodinâmico, significa que estão a trabalhar com pressão e a variação do volume. Então, diretamente ficamos com a alternativa C. Para o exercício 31, diz que considera as afirmações abaixo acerca dos processos radioativos. O isótopo radioativo do urânio, né, que tem A e Z, significa que tem massa atômica e o número atômico. Né? Eu vou tirar aqui os dados. É urânio O, né? Tem 235 e 92. Pode ser decaído por um isótopo de tório, né? TH de 231 de 90, através da emissão de uma partícula alfa, significa que temos mais alfa. Decaído significa o quê? Que temos o reagente que forma os produtos. A partícula alfa, ele possui o número atômico 2 e a massa atômica 4. Então, a ideia, conforme eu te expliquei, nos exercícios anteriores, no mesmo exame, eu disse que sempre o número atômico dos reagentes tem que ser igual ao número atômico dos produtos. E a massa atômica dos reagentes tem que ser igual à massa atômica dos produtos. Então, aqui temos 92, 90 mais 2 também dá 92. Então, confirmamos que o número atômico é o mesmo. Temos aqui o 231 mais 4. Isto aqui vai dar 235. Aqui também temos 235. Significa que nós temos a igualdade. Então, essa alternativa está correta. Né? Diz que aqui diz que radioatividade é um fenômeno no qual um núcleo pode transformar-se espontaneamente em um outro sem que nenhuma energia externa seja fornecida a ele. Ela diz que as partículas beta e alfa emitem certos processos radioativos que são carregados eletronegativamente, ou seja, que são carregadas eletricamente, né? Vou colocar por interrogação. Então, Bruno, quais as afirmações são corretas? Então, eu acredito que aqui a alternativa correta seria a alternativa B. Para o exercício 32, diz que cerca de 60 fotões devem atingir a corneia para que os olhos humanos percebam um flash de luz. E aproximadamente metade deles são absorvidos ou refletidos pelo meio ocular. Em média, apenas 5 dos fotões restantes são realmente absorvidos pelos fotoreceptores bastonetes na retina, sendo os responsáveis pela percepção luminosa. Considera a constante de Planck igual a 6,6. 32, 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos. Com base nessas informações, é correto afirmar que, em média, a energia absorvida pelo fotoreceptor quando luz verde com comprimento de onda igual a 500 nanômetros atinge o olho humano Aqui querem para a gente determinar a energia. Sempre quando encontram nanômetro, não se esqueçam, 500 vezes 10 elevado a menos 9 metros, né? Porque o nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9. E daqui ficamos com 5 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 9. Esse 2, porque aqui eu tenho 2 zeros. Daí fico com 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Significa que aqui eu já tenho um comprimento. Mas dizem que querem energia quando dá um comprimento e o constante, ou seja, constante de Planck. Nós sabemos que energia é igual a H vezes o F, né? Energia é igual a H vezes o F. E sendo assim, eu sei que a velocidade da luz é igual ao comprimento vezes a frequência. Então, a frequência é igual a multiplicação do comprimento, passa para cá, passa a dividir. Fica com a velocidade da luz sobre o comprimento. Significa que onde eu tenho frequência, posso substituir por essa minha expressão. Então, daí fico com energia igual a H
vezes C sobre o comprimento. E nós sabemos que a constante da velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então daí fico com energia igual a 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 vezes 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 7. Calculando isto tudo, vai ficar com 3,96 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então daí ficamos com a alternativa D. Para o exercício 33, também teoria, né? Deixo para vós. Ou se querem debater, estou livre para tentar explicar, porque é de levar muito tempo, né? A tentar explicar sobre a parte teórica, porque terei que primeiramente começar já dos isoprocessos. Indo para o exercício 34, diz que o espectro da radiação emitido por um corpo negro é ideal, depende basicamente de, ou seja, que é a sua temperatura, que é o corpo negro. O corpo negro, ele é, ou seja, constante de Wiener, que é comprimento igual a B sobre T. Então, ficamos com a alternativa E. Para 35, diz que uma esfera maciça de aço está suspensa em um dinamômetro por meio de um fio de massa desprezível. E todo este aparato está imerso no ar, a esfera ainda suspensa ao dinamômetro. É então mergulhado completamente num líquido de densidade desconhecida. Nesta situação, a leitura do dinamômetro sofre uma diminuição de 30% em relação à situação inicial. Então, considerando a densidade do aço igual a 8 gramas por centímetros cúbicos, determina a densidade do líquido. Então, dá a densidade do ácido que é gramas por litro, que era a densidade do que? Do líquido. Para nós conseguirmos determinar a densidade do líquido, é muito fácil. Dizem que o dinamômetro sofre uma diminuição de 30% em relação à situação inicial. Significa o quê? Que a densidade do líquido será igual a 1, ou seja, a 100% menos essa diminuição de 30% vezes a densidade do aço. Então, a densidade do líquido será igual a 100% equivale a 1 e 30% é 0,3 vezes nosso 8. Então, daí ficamos com a densidade do líquido será igual a 0,7 vezes 8. Isso aqui será igual a 5,6 gramas por centímetros cúbicos. Daí ficamos com a alternativa E. Ficamos com a alternativa E. Então, para o exercício 36, diz que é uma mola helicoidal de uma massa igual a 1 gramas, com uma constante elástica K, que é igual a 4.000 newtons por metro. Encontra-se sobre uma superfície horizontal e lisa, com seu eixo. Uma das extremidades da mola é, então, encostada num anteparo fixo. Depois, a mola é comprimida até sofrer uma deformação, que é ΔX, de 1 milímetro. Se 1 milímetro dividir por 1000, isso aqui vai dar 0,001 metros. E é repentinamente libertado. Desprezando-se as possíveis oscilações de mola e os atritos existentes, qual será a velocidade em escalar máxima que ela atingirá ao ser libertada? Querem a velocidade máxima. O que eu sei é que a ideia, vocês observarem os dados, vão ver que aqui trata-se de uma constante elástica, significa que estamos a trabalhar com energia elástica, e se quer a velocidade só pode ter energia cinética, porque somente existem, ou seja, quando trata-se desse assunto, existem 3 tipos de energia, que é a energia potencial gravitacional, que é a massa, gravidade e altura, quando trata-se de altura, que é a energia potencial elástica, quando trata-se de 1 sobre 2, K, ΔX ao quadrado, quando trata-se de uma mola. E a energia cinética, quando trata-se do quê? Da velocidade.
Não, nós vimos que aqui não temos nenhuma altura. Então, significa que as únicas formas que nós vamos ter é a energia potencial, elástica e a energia cinética que vamos usar. Então, a energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto B. Então, aqui a energia cinética no ponto A mais a energia potencial elástica no ponto A há de ser igual à energia cinética no ponto B mais a energia potencial elástica no ponto B. Daí observamos que se nós formos escolher uma das partes, dizem que no enunciado é uma molecular de uma massa igual a 1 gramas, né? Então, se estamos a dizer que é uma massa igual a 1 gramas, aqui pedem para uma massa igual a 1 gramas. Significa o quê? Que no ponto A só temos a massa, não trata-se de uma energia cinética, essa parte aqui será igual a 0. E no ponto B, literalmente, não temos energia potencial elástica, também igual ao quê? A 0. Então, aí ficamos com 1 sobre 2, K, delta X ao quadrado, será igual a 1 sobre 2, massa V ao quadrado. Então, daí podemos simplificar o meio e o meio. E a massa está muito caro quando você for capaz de dividir. Então, ficamos com V ao quadrado, será igual a K, delta X ao quadrado, dividido pela massa, que isto aqui será igual. O valor da constante elástica é 4.000, quer dizer, 4 vezes 10 vai dar 3, vezes o valor da distância. Aqui é 1 vezes 10 vai dar menos 3, então fico com 1 vezes 10 vai dar menos 3, né? Ao quadrado sobre o valor da massa, uma vez que a massa aqui é dado em gramas, eu sei que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então daqui posso dizer que tenho 1 gramas vezes 1000 gramas por 1 quilogramas. Simplifico isto. Significa que eu fico com 1 vezes 10 vai dar menos 3. Por causa desses 3 zeros aqui, que fica 10 vai dar 3. Quando passa para o numerador, muda de sinal, fica negativo. Então aqui fico com 10, ele vai dar menos 3. E daí eu posso simplificar uma parte, ou seja, V será igual a raiz. Aqui eu vou ficar com 10 vai dar a menos 6. Posso simplificar isto com isto. Aqui fico com 4 vezes 10 vai dar 3, vezes 10 vai dar menos 3, que há de restar aonde? Aqui. Isto aqui também posso simplificar. Fico com raiz de 4 é igual a 2 metros por segundo. Então, para exercício 36, temos a alternativa A. Para o exercício 37, diz que um objeto de massa igual a 0,5 gramas. Objeto de massa igual a 0,5 gramas. É arremessado verticalmente para cima. Está a ver? É arremessado verticalmente para cima. Significa que trata-se de uma altura. O valor de sua energia cinética a uma dada altura. A uma dada altura de 4 metros, dizem que a sua energia cinética é igual a 10 joules. Qual é a altura máxima que ele vai atingir? Então, significa que nós temos aqui, nos nossos dados, temos uma massa, temos uma altura A, dizem que vai dar uma certa energia cinética A. Qual vai ser a nossa altura? B. Então, mesma coisa. Energia mecânica no ponto A há de ser igual à energia mecânica no ponto B. Onde aqui tratamos da altura e energia cinética, significa que não estamos a falar da constante elástica. Significa que a forma de energia potencial elástica não faz parte. Ficamos com a energia cinética no ponto A, mais a energia potencial, ou seja, energia potencial gravitacional no ponto A, há de ser igual à energia cinética no ponto B, mais a energia potencial gravitacional no ponto B. Mas aqui essa energia cinética dizem que já é dada, que é de 10 joules. Mas o que é energia potencial gravitacional? É massa vezes gravidade vezes altura. Será igual. No ponto B não diz nada sobre energia cinética. Então fico com massa, gravidade e altura no ponto B. Então fico com 10, mais a massa é de 0,5. 0,5 vezes gravidade, que é 10, vezes numa altura de 4 metros, que será igual, a massa não vai mudar, que é de 0,5, e a gravidade também, que é 10, vezes HB. Isto aqui, multiplica, passa para cá, passa a dividir. Então fico com a altura, será igual
a 10 mais 10 vezes 5 dá 5, 5 vezes 4 dá 20, divide por 5. Então aqui temos 30, né, sobre 5. Então nossa altura será igual a 6 metros. Então para exercício 37 temos a alternativa C. Para exercício 38, diz que uma partícula realiza um MHS obedecendo a seguinte função: x é igual a 2 cosseno de πt. Qual é em metros por segundo a velocidade das oscilações no instante t igual a 0,5 segundos? Terás que dominar um pouquinho da derivada para conseguir resolver isso aqui. Ou seja, sempre a derivada de x vai dar velocidade. A derivada da velocidade vai dar aceleração. Então é sempre o método que eu uso. E sabendo que a propriedade de uma função f de x é igual a cosseno de a, significa que o quê? Que temos a derivada, tiramos o a, derivamos. Depois derivamos o cosseno para seno do que de a. Sabemos que uma vez que é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, então fica menos seno do que de a. Se fosse uma função em que fosse seno de a, era só dizer que a derivada, isso aqui, fica a derivada vezes o cosseno do que? De a. Então, estamos a dizer que a derivada disto aqui vai nos dar velocidade. Então, primeiro vamos achar a expressão da velocidade. Então, v será igual a 2 vezes π t derivada. Isto tudo aqui é o nosso a. Ficamos com vezes seno de π t. Será negativo porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, a derivada disso aqui em função de t, vamos derivar a velocidade em função de t, fica com menos 2π. Por derivada de t vai ser 1. Seno de π vezes o t. Mas dizem que o nosso tempo é de 0,5. Então, fica com a derivada de t será igual a menos 2π vezes seno de π vezes 0,5, que é 1 meio. E o π nós sabemos que equivale a 180. Então, menos 2π, 180 sobre 2 dá-nos 90 graus. Nós sabemos que na função trigonométrica a parte vertical representa o seno e a parte horizontal representa o quê? O cosseno. Então, seno de 90, neste ponto, já que o limite é 1, significa que aqui será igual a 1. Então, fico com V, função de t, será igual a menos 2π, vezes 1, que será igual a menos 2π. Então, daqui, ficamos com a alternativa B. Para o exercício 39, diz que um determinado pêndulo simples oscila com pequena amplitude num dado local da superfície terrestre, né? E seu período de oscilação é de 8 segundos. O período de oscilação é de 8 segundos. Então, reduzindo-se o comprimento desse pêndulo para 1/4 do comprimento original. Dizem que reduz-se o pêndulo do seu pêndulo original, ou seja, que é o comprimento a 1/4. Sem alterar sua localização, é correto afirmar que sua frequência em Hz será. Significa que querem o quê? A frequência. Se querem a frequência, nós sabemos que a frequência é igual a 1 sobre P período. Só que esta frequência que eles querem é a frequência com que o comprimento reduz-se a 1/4. Não. Como é que nós vamos fazer? Nós sabemos que o período é igual a 2π raiz do comprimento sobre a gravidade. Então, o comprimento reduz-se a 1/4 do seu comprimento inicial. Significa que vou dizer que o período é igual a 2π raiz de 1/4 do seu comprimento sobre a gravidade. Nós sabemos que se eu tenho, por exemplo, raiz de 4, isto aqui será igual a quê? A 2. Então, fico com o período será igual a 2π. Posso separar isto, fico com raiz de 1 sobre 4 vezes raiz de comprimento sobre a gravidade. Raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Então, fico com o período igual a 1 meio de 2π raiz do comprimento sobre a gravidade.
dado. Isto tudo aqui também representa o que? É a fórmula do período. Isso nós vamos a ver. Representa a fórmula do que? Do período. Então pode dizer que período é igual a 1 sobre 2 vezes este período aqui. Este aqui equivale ao que? A 8 segundos. Significa o quê? Que aqui eu posso substituir por 8. Então fica um período igual a 8 vezes 1, dá 8 sobre 2, dá 4 segundos. Então significa que este período é o período quando se reduz isso aqui a 1/4 do seu comprimento inicial. Logo fico com frequência igual a 1 sobre 4 em Hz. Então daqui fico com a alternativa C. Para o exercício 40, que é o último, este que é um corpo oscila de acordo com a equação. Até vou resolver daqui mesmo, né? Y, função de t, igual a 6 seno de 3π, função de t, mais π sobre 3. É unidade SI. Decorrido 2 segundos, que é o tempo, a equação da velocidade é. Conforme eu disse, a equação da velocidade consiste na derivada. Então, aqui o tempo é de 2 segundos. Isto daqui é como se nossa função o quê? A, né? Isto aqui representa a amplitude. Então, se isto aqui é A, é tirar isso aqui, derivar, e derivada de seno é cosseno. Então, a velocidade, a função de t, será igual a 6 vezes 3πt mais π sobre 3 cosseno da mesma função. 3πt mais π sobre 3. Então, velocidade em função de t será igual. Derivada de uma constante é 0. Derivada de 3πt, este é como se fosse variável x, é 1. Então, fico com 6 vezes 3π vezes o cosseno de 3πt mais π sobre 3. 6 vezes 3 dá-nos o 18π cosseno de 3πt mais π sobre 3. Então, daqui procuramos a alternativa. Ficamos com a alternativa A. Então, um dos segredos, né, de estudar para você conseguir fixar as fórmulas e não esquecer a matéria é voltar a repetir o exame. Ou seja, primeiro acompanha o videoaulas, depois de acompanhar o videoaulas, tenta resolver o exame sem ver e também tentar resolver um exame diferente. Há de ver que a ideia na leitura é saber tirar os dados, pois com que você tenha os dados, vai saber automaticamente qual a fórmula que você deve usar para conseguir resolver o exame. Vos desejo um bom trabalho e sucesso nos estudos. Qualquer dúvida, aí tem o meu contato, é só mandar mensagem pelo WhatsApp. Estarei a esclarecer as dúvidas e para ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar o link e também, conforme disse, peço que outras pessoas possam se inscrever no canal. Muito obrigado. Aqui é Eduardo Mboa. Até a próxima aula.